Shalom, amados. Que Deus os abençoe. Nesta manhã, lendo a palavra, o livro sagrado, me deparei com algumas situações e queria externar para vós esta manhã. Você que vai assistir o vídeo depois, que vai compartilhar conosco, aqui quem vos fala é o apóstolo Márcio, amém? E lendo a palavra de Deus, Deus falava comigo através de algo muito importante esta manhã. Eu estava lendo o livro, a carta a Timóteo, a carta em que Paulo escreve ao seu discípulo amado. Essa epístola, a segunda, não a primeira, uma carta que Paulo escreve para falar com seu filho, para dissertar alguns pensamentos deles e a sua preocupação sobre aquele a que ele havia ensinado, aquele que ele havia doutrinado. Timóteo era um discípulo de Paulo, um discípulo novo, alguém que estava sendo formado por Deus e que foi formado através das mãos de Paulo, da sua instrução, do seu conhecimento e pelo Espírito, mas que se encontrava numa situação não muito boa. A segunda carta a Timóteo, para que venhamos entender quando Paulo fala e manda dizer para ele algumas coisas, eu me deparei principalmente no versículo 6 do capítulo 1, que é o que eu quero falar convosco esta manhã. A palavra é clara em me dizer assim: porque cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo manda esta carta por causa do contexto histórico da época, por causa do contexto, o que estava acontecendo na civilização naquela época. Timóteo se encontrava em uma civilização num colapso, num problema, levando-se à deterioração. Paulo, preocupado com isso, ele escreve pedindo para que Timóteo preste atenção, entenda o que Paulo queria falar com ele. A gente sabe, subentende-se que Timóteo havia um problema, estava com ele na sua pessoa, não só física, como também espiritual. Fisicamente, Timóteo não estava bem, havia um problema, se não me engano, alguns historiadores vão me dizer, estomacal, e a Bíblia nos fala sobre isso. Então a sua saúde física não era boa, e também a sua saúde espiritual estava abalada, por causa da sua posição, por causa dos problemas da época, por causa do peso que havia sobre a sua vida, sobre a sua chamada. Muitos não entendiam, muitos não compreendiam, muitos não aceitavam por sua juventude, e muitos não queriam o seu chamado. Timóteo então se encontrava em uma situação, vamos dizer assim, pensativa, temerosa, dizendo: e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser feito? Tudo isso me sobreveio. Eu notei algumas coisas para que você entenda. Quando Paulo fala isso para ele, eu notei aqui, ele sofria de desânimo. Ele estava sofrendo por causa da sua pouca idade, ele estava sofrendo enorme desafio. Por isso que o apóstolo Paulo mandou essa carta descrevendo para ele: desperta o dom que há em ti, desperta aquilo que foi colocado, imposto as mãos sobre ti, porque você não foi chamado por qualquer coisa, você foi escolhido por Deus, separado por Deus, é ungido por Deus, e Deus está contigo. Timóteo se encontrava, quem sabe você hoje, nesta época, neste momento, em que muitas vezes nos encontramos sozinhos, que nos encontramos dizendo assim: será que é mesmo ministério para mim? Será mesmo que esta chamada é para mim? Será mesmo que eu sou escolhido por Deus, separado por Deus? Meu mestre ainda ministrou essa semana uma grande palavra e falava sobre isso. Aquele que é escolhido não tem direito de escolha. Aquele que é escolhido tem que viver o seu chamado, viver a palavra, entender que Deus o escolheu para algo muito maior do que suas vontades, do que o seu querer, do que aquilo que os outros acham, do que do achismo dele próprio, das suas condições, porque se formos parar a ver para isso, nós não temos condições. Por isso que Deus pega-nos, usa-nos como instrumentos, como vasos dele ungido para uma graça, para algo maior, um propósito diferente. Paulo está descrevendo para Timóteo isso, dizendo: desperta o dom que há em ti, porque Timóteo estava passando por essa dificuldade física e emocional, assim como você se encontra, quem sabe hoje,
emocionalmente abalado, destruído, desacreditado, sem esperança. Quem sabe fisicamente você sente: eu não tenho mais condições, eu estou doente, eu estou acometido, coisas têm acontecido e não tem dado nada certo para mim. Mas Deus tem uma palavra tremenda para você esta manhã. Preste atenção, olha só o que eu falo contigo: desperta o dom que há em ti. O que veio sobre ti não é algo que pode ser retirado, ser quebrado, ser desfeito. O dom que Deus colocou em ti, o Espírito Santo que veio sobre você, ele veio para suprir, ele veio para te transformar, ele veio para te transbordar, ele veio para fazer coisas que você não imagina. Você tem que entender que você realmente é um vaso. E vaso é algo frágil, vaso é algo que precisa ser trabalhado. Então a tua fragilidade Deus vai transformar. Deus fala para o próprio apóstolo Paulo: ei, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entenda, você do outro lado que vai me assistir, que vai ver esse vídeo, vai compartilhar, quem sabe, vai entender o que Deus está falando esta manhã. Desperta o dom que há em ti. Deus está me falando: não pare, não desista do que Deus está fazendo para você. Quem sabe agora você não vê a situação, não vê a transformação, não vê o que Deus vai fazer e operar, mas se nós olharmos pela situação de agora, nessa calamidade que está em pandemia, nessa calamidade que se transformou a nossa nação e o país, o mundo, nessa calamidade que muitos estão perdendo, Deus ainda tem os seus remanescentes, mais de 7.000, que ainda Ele vai colocar de pé e levantar. Entenda, você do outro lado, Paulo estava mandando essa carta para Timóteo, para falar para ele: ei, eu sei das coisas que tu passa, eu entendo o que você está sofrendo, eu entendo o que você está pensando, quem sabe fisicamente, emocionalmente, mas Deus me instruiu para pôr a mão sobre você, para que você fosse diferente, para que você fosse melhor, para que você fosse maior. Este é um chamado pastoral, esse é um chamado paterno, ensinar aqueles a crescerem e não serem os mesmos que nós. Eu declaro sobre você esta manhã, sobre a tua vida, sobre aquele que me ouve hoje de manhã: desperta o dom que há em ti. Quem sabe você se viu, Senhor, acudido, quem sabe você se viu perdido, desestruturado, mas Deus está dizendo: desperta. Volte a pregar como antes, volte a louvar como antes, volte a profetizar como antes. Desperta o dom que há em ti, desperta o dom que há sobre a tua vida. Desperta, Deus está falando. Seja renovado, transformado pela palavra. Mas apóstolo Márcio, o senhor não sabe como eu estou vivendo, como está a minha vida. Deixa eu testemunhar algo para você. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo está falando, continuando a sua defesa, ele vai dizer bem assim: são ministros de Cristo, falo fora de mim, eu ainda mais em trabalhos do que vós, muito mais em açoites que eu sofri do que vós, muito mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites mais um. 3 vezes fui açoitado com varas, 3 vezes apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite passei no abismo, em viagens, muitas viagens, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos da minha nação, perigos nos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Você está se identificando? Em trabalhos, em fadiga, em vigília muitas vezes, eu tive fome, eu tive sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez. Paulo está nos dando exemplo e nos falando: olha, por tudo isso eu passei, por tudo isso eu sofri, mas estou aqui de pé, estou aqui na presença, porque eu sei o dom que Deus me deu. E ele está dizendo para Timóteo: desperta o dom que há em ti, desperta aquela vontade, o primeiro amor, aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Ei, você aí do outro lado, levante-se, saia desse marasmo, saia desta cadeira, deste sofá, desta cama, erga a tua cabeça. Deus te ungiu, Deus te separou para coisas maiores.
Entenda que Deus está te levantando esta manhã. Eu determino pela palavra de Deus que Deus está renovando a tua vida em nome de Jesus, que Deus está renovando o teu ministério em nome de Jesus, que Deus está renovando a tua chamada, a tua palavra profética, os dons de revelação, de interpretação, o dom de sabedoria, o dom de mestre. Deus está te chamando, é tempo de se levantar. Desperta o dom que há em ti. Quem sabe você não consegue se enxergar, quem sabe você não se vê, mas não é isto que determina quem você é. O momento que você está passando não determina quem você é na presença de Deus. O diabo pode estar rindo, achando que terminou, e Deus está lá em cima dizendo: eu vou levantar o meu vaso, eu vou levantar aquele que é escolhido, eu vou levantar aquele a quem eu chamei para um propósito. Desperta o dom que há em ti. Desperta a intimidade da oração, desperta o clamor, desperta a profecia, desperta a oração, desperta o jejum, desperta a leitura da palavra, desperta o dom que há em ti. Deus te chamou por cabeça e não por cauda, amado. Entenda que Deus tem um propósito aos 3 P's que eu sempre falo dentro da igreja e prego aonde passo. Os 3 P's do crente, do cristão, daquele que vive. A promessa de quando vem, o processo em que temos que passar, aquilo que nós não gostamos, não entendemos, perguntamos, questionamos: por que comigo? Por que agora? Por que eu? Por que dessas coisas? Por que só comigo acontece? Mas para chegar aonde Deus quer, o último P, que é o propósito, José teve que passar por isso, Daniel teve que passar por isso, Jesus teve que passar pelo Getsêmani. Todos nós passamos por algo. Desperta o dom que há em ti. Deixa aflorar o que Deus tem sobre a tua vida. Deixa Deus transmitir o que Ele tem por você. Você é vaso escolhido, separado, e através de você muitas almas serão alcançadas. Eu profetizo que hoje Deus está mudando a tua vida, a tua chamada, tudo que Ele tem sobre você. Desperta o dom que é em ti. Você vai se levantar como um leão esta manhã, junto com o leão da tribo de Judá, e coisas grandes serão feitas na tua vida. Desperta o dom que é em ti, em nome de Jesus. Seja agraciado pelo poder da palavra. Shalom a todos, que Deus os abençoe.